De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar hoje na primeira parte do programa aqui a respeito de Lei Maria da Penha, na companhia aqui do Rogério Ferreira de Moraes. Doutor, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Luciano, boa tarde a todos que nos assistem. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Agradeço de estar aqui prestando esse serviço, trazendo informações para quem nos assiste. Quando a gente fala, né, na luz do direito aí a respeito da Lei Maria da Penha, é uma legislação que veio de fato para fazer a diferença, né, e para tentar coibir um pouco da violência que a gente tem contra as mulheres. Às vezes até as pessoas se assustam, né? Falam assim, olha, parece que aumentou, né? Porque a gente vê dados e índices, mas a gente só tem isso porque a lei começou a ser aplicada. Sim, a lei ela é até recente, né? A Lei 11.340 é do ano de 2006 e ela veio com a intenção de fazer uma diminuição nos casos de violência doméstica relacionado principalmente contra a mulher. E se verifica que depois do advento da lei houve sim um aumento significativo nos casos, mas que estão sendo reportados devido à lei, né? Porque antigamente é isso, né? Muitas vezes o sujeito sabia, né? Ouvia uma discussão na vizinhança, Exato. via a mulher machucada e tal, mas não se reportava, então você não tinha dados, você não tinha estatística. Exato. A violência contra a mulher no âmbito familiar, ela não é de agora, né? Já sempre existiu, infelizmente, esse tipo de circunstância. Só que muitas vezes por questões culturais, né? Questões, tipo da educação que a pessoa teve e tal, e ela não tinha a coragem, às vezes, de reportar aos órgãos públicos, né? O que estava passando para poder ser tomado algum tipo de providência contra o agressor. Até porque, infelizmente, né, muitas vezes isso já estava, de certa forma, entranhado na rotina familiar, né? Aquela mulher tinha visto a mãe sofrer violência do pai, ela sofria do marido e acabava entendendo, né, de certa forma equivocada, que isso era uma coisa natural. Era uma coisa natural na cabeça dela, o que não é, né? O que não é. A mulher ela tem que entender que a gente aqui, vamos falar não só na violência física, mas tem a violência psicológica, né? Então, ela tem que ter em mente que isso não é natural, ela não deve se submeter a esse tipo de circunstância de maneira alguma. Perfeito. Também é interessante a gente destacar aí, como você coloca, né, os vários tipos de violência, e a Cristina coloca até uma aqui, que é a violência financeira também, né? Sim. Que é mais um item aí que entrou pro rol e que de fato acontece. Muitas vezes a mulher ela não tem um trabalho fora de casa, né? Ela só trabalha na casa, tomando conta da casa, dos filhos. E a renda que entra no ambiente doméstico, o marido traz, e ali ele não faz questão nenhuma de divulgar para ela quanto que ganha, quanto que ele ofere de salário, o que vai ser feito com o dinheiro. E muitas vezes ela fica nessa dependência do marido, né, para poder estar adquirindo algum bem, alguma coisa. E isso também não deixa de ser um tipo de violência. Muito bom. Também aqui a Tânia, parabenizando aqui pelo tópico, né, diz que tiveram vários casos na própria família de violência doméstica e que até a questão de conhecer a lei e entender que era possível mudar a situação demorou muito tempo, não é? Enquanto ela coloca que uma irmã não tomou a iniciativa disso e as outras não viram, né, elas continuavam aí sofrendo de violência. Por isso que é tão importante também falar, né, doutor? Divulgar. Sim, exato. Os meios de comunicação têm que ter uma divulgação a respeito dessa lei, né? E só que muitas vezes também você percebe que às vezes a mulher ela até tem o conhecimento da lei, só que ela fica de uma maneira assim, por questões financeiras, questões afetivas relacionadas aos filhos, né? Ela fica com receio de tomar algum tipo de providência contra o agressor. Também aqui o Pedro colocando, não é? Uma dúvida que é sempre frequente, né? A Maria da Penha ela é usada na violência do homem contra a mulher. Não existe o contrário, não é? Sim, a Lei Maria da Penha ela é relacionada a conflitos de convivência doméstica. Só que, por exemplo, um casal homoafetivo, duas mulheres, uma agride a outra. A Lei Maria da Penha
pode e deverá ser utilizada pelaquela que sofreu a agressão. Então tem aí a sua margem de leitura da Sim, legislação. exato. Tem a interpretação da lei justamente para isso. E isso também é interessante quando a gente fala de legislação no país, que não é só o riscado lá do papel, Não, né? isso É vai... como é que Exato. começa a ser avaliado no uso corriqueiro. Vai muito da interpretação do juiz, né, que vai julgar o caso, do próprio representante do Ministério Público que vai oferecer a denúncia, né? Isso daí vai muito da interpretação deles. A Amanda também colocando uma outra questão que eu acho importante a gente destacar, que é os desdobramentos que a gente começa a ver com a lei, com ações de apoio, não é? Que é a questão especificamente aí da restrição, né, do sujeito de proximidade da esposa quando é violento, tem alguma violência, mas também da questão hoje de abrigo, de aporte financeiro dessa mulher e de uma série de outras coisas que vêm sido criadas, porque se entendeu lá atrás que a lei sozinha não era o suficiente. Sim, a lei na época que ela foi aprovada, ela trouxe no rol dela, né, nas especificações dela, diversas medidas protetivas contra aquela mulher que sofreu algum tipo de agressão pelo companheiro, por a pessoa que ela vivia no ambiente familiar, né? Então tem lá todo um rol de medidas que o agressor ele tem que respeitar, tipo manter distância da vítima, né? Ele não pode chegar perto dela, ele tem que frequentar cursos para orientação quanto à violência doméstica. Então o juiz, na própria lei, o juiz vai utilizar dessas medidas protetivas aí para estar salvaguardando a vítima. Elaine aqui também, né, com uma questão interessante, que é justamente fazer com que a mulher entenda, né? Ela conta aqui a história de que tinha uma conhecida que era vítima de violência há muito tempo e que morria de medo, não é? Então, assim, para se convencer ela a dar entrada na lei, não é? Fazer um boletim de ocorrência, se levou muito tempo, mesmo com um grupo grande de amigos dando apoio, né? Inclusive no contexto material aí, para que ela não passasse por nenhuma dificuldade. Exato, acho que a questão financeira nesses casos ela pesa muito, né? Então muitas vezes a mulher ela acaba se sujeitando a conviver com o agressor porque ela fica com medo de não ter lá o meio de subsistência dela mais, né? Mas isso daí eu acho que é equivocado. A pessoa que tem um rol de amigos, tem uma convivência familiar com outros parentes, ela não vai ficar desamparada. Então, a partir do momento que ela é agredida, que ela sofre algum tipo de violência, ela tem que procurar realmente os direitos dela, tem que procurar fazer um boletim de ocorrência, medida protetiva, para que o caso não vá se agravando a cada dia que passa. Que é da questão justamente que, né, a mulher entra aí com pedido, não é, e inclusive de distanciamento, não é, do marido, etc. E ela vê muitos casos que, né, se entra com pedido, se tem um tempo, um fôlego, e depois de um tempo acaba cedendo, afrouxando essa questão, né, a retirada, e que ela fala que normalmente a gente acaba vendo grandes tragédias depois disso, né? O quanto ainda se tem desinformação nessa parte, né, de olha, não, vamos tentar, reatar, recomeçar, e que são raros os casos que de fato existe uma mudança. Sim, Luciano, aqui eu não vou fazer juízo de valor, cada um sabe da sua vida, mas acredito eu, para chegar nesse ponto, a partir do acontecimento, a mulher foi agredida pelo companheiro dela, ela entrou com um pedido de medida protetiva, eu acho que é uma ida sem volta. Ela tem que procurar os direitos dela e o quanto antes se separar desse indivíduo, porque se ele cometeu isso uma vez, por mais que ele demonstre ali que não, que vamos reatar, para acontecer de novo, a possibilidade é muito grande. Infelizmente, né, a gente acaba observando isso e um outro dado interessante, né, que isso não tem a ver com classe social, não é? A gente percebe em todas. Sim. A gente já viu aí juíza sendo assassinada Sim. pelo ex-companheiro, né? Então também não é uma questão de formação, nós temos as mais variadas formações para ver como o problema é grave na nossa sociedade.
É que nas classes mais abastadas, muitas vezes o caso fica abafado. Exato. Para não ter uma repercussão e tal, mas isso daí é suscetível a todas as classes sociais, esse tipo de agressão, infelizmente. Exatamente. Isso, né? Olha, teve uma medida protetiva, de fato é porque chegou num estágio de gravidade, porque não vai se liberar uma medida protetiva à toa. Não é o fato em si que deu, que ensejou essa medida protetiva, é um fato grave, então não tem retorno mais, não tem como. Eu acho que nessas situações aí a mulher ela tem que procurar os direitos dela, procurar viver a vida dela longe do agressor, continuar com a vida dela normal, né? Mesmo que ele venha prometer mundos e fundos para ela, infelizmente não vai ser a mesma coisa que anteriormente. O risco da agressão se tornar cada dia que passa, cada fase um pouco mais grave é muito grande. Bárbara colocando também uma outra questão, não é, que fica no meio aí desse tiroteio que, como ela coloca, né, que muitas vezes são os filhos. Exato. Né? E que acabam aí sofrendo em decorrência aí dessa problemática, né? Então, muitas vezes, além da mulher, as crianças acabam também indo a reboque aí dessa violência. Exato. Mais uma vez, a importância da mulher era procurar o recurso necessário para poder estar se afastando desse agressor, para que não aconteça com as crianças o mesmo que já aconteceu com ela, né? Miriam colocando aí, né? Qual o passo a passo, né? Como dar entrada numa situação dessa? Olha, a mulher sofreu uma agressão em casa, Sim. Qual que é a primeira atitude? Bom, a partir do momento que a mulher sofreu uma agressão relacionada à violência doméstica no interior da residência, a primeira providência dela, ligar 190, está informando a polícia militar para que compareça ao local onde ela sofreu essa agressão, que seja confeccionado um boletim de ocorrência, para ela comparecer à delegacia, para ser confeccionado um boletim de ocorrência na Polícia Civil, para se tomar as medidas necessárias junto ao judiciário, na questão de medida protetiva em favor dela, para se afastar o agressor, né, da presença dela, para que não ocorra um caso mais grave. Então, procurar a polícia é o primordial aí, exato. Não é? De fato, fazer o boletim de ocorrência, porque também muitas vezes tem a história do deixa disso, né? Vai lá, procura, mas não faz o boletim, né? Fala, vou dar um susto e que a coisa vai melhorar. Às vezes isso até complica a situação. A tendência é só piorar, porque o agressor ele vai se sentir desprestigiado, porque a mulher acionou a polícia para comparecer à residência, e se ela não deixar de tomar algum tipo de providência, ele pode ficar mais nervoso ainda com ela. Num primeiro momento ele vai manter a calma ali, vai fingir que está tudo bem, mas depois que a equipe policial foi embora e ela não quis tomar providência nenhuma, para ela sofrer uma agressão mais grave, o risco é muito grande. Lourdes aqui parabenizando pela temática e colocando também uma questão fundamental aqui, não é? Quando se fala aí das ações protetivas, Sim. Elas têm um prazo ou podem valer aí para a vida toda? Olha, a circunstância da medida protetiva pode chegar até a decretação pelo próprio juiz, para que durante um período de 6 meses a mulher que sofreu agressão ela receba um benefício para pagar um aluguel. Então, tem esse tipo de circunstância, tem também a circunstância que ela vá já dar entrada, né, no pedido de divórcio em desfavor do agressor. E aquela medida protetiva de distanciamento, se ela verificar que ele ainda continua desrespeitou, acionar 190, viatura, delegacia, boletim de ocorrência, ela vai perdurar durante o tempo que for necessário, até o agressor ele tem em mente que realmente aquela relação com aquela mulher encerrou, acabou. Enquanto for necessário, ela vai perdurar. Perfeito.
também aqui o Rosângela, não é, que está dando os parabéns pela temática, e falando dessa estrutura de rede de apoio que a gente falava no bloco anterior, não é, que não é só aí a questão legal, mas muitas vezes essa, né, mulher reside num imóvel que é do companheiro, ou tem uma questão financeira ligada a ele, né? Como é que se procede nesse sentido, né? A mulher pode ficar no imóvel, quando se tem uma questão dessa, ela tem que sair. Qual a rotina? O juiz pode decretar a separação de corpos nessa circunstância. Aí é o homem, o agressor, que sai da residência, ela permanece na casa. E conversávamos aqui no intervalo, né, a respeito de um ponto interessante também, que é um outro ponto, né, da legislação, que é a mulher que usa da Maria da Penha para prejudicar o companheiro, ou seja, não houve agressão, não houve nenhum tipo de abuso, mas ela mente, né? Isso legalmente pode dar uma grande dor de cabeça. Sim, ela pode responder pelo crime de estar imputando um falso crime contra o companheiro dela, né? Então, aqui eu fico alerta. Aquele homem que está sendo acusado de ter agredido a companheira, ele tem todo o direito a estar se precavendo através de um defensor, procurando um advogado para estar expondo a defesa dele, né? O contraditório, a ampla defesa, para estar demonstrando que ele não agrediu a companheira dele, né? Então, infelizmente, tem algumas pessoas que se utilizam dessa lei que foi muito benéfica para a sociedade, para estar utilizando ela em proveito próprio para prejudicar o companheiro. Infelizmente, tem esses casos. Exatamente. Bruno aqui colocando a respeito desse caso específico, né, que a gente está falando aqui, que é a da falsa acusação, não é? E ele coloca justamente isso, né? Para que haja uma acusação tem que de fato ter alguma prova, né? Olha, se a agressão física vai deixar algum sinal, se a agressão psicológica vai ter que ter uma testemunha ou uma gravação disso, não se pode simplesmente sair acusando sem um fundamento. Tudo vai muito da investigação que vai ter posterior, do julgamento da ação penal em si, né? Da própria manifestação do Ministério Público e do defensor que o acusado vai estar utilizando, né? Isso daí tem todo uma sensibilidade do caso em si, né? Ele vai ter que provar que ele não efetuou aquelas agressões contra a mulher. E se provando que ele é inocente, ele pode também estar movimentando o judiciário para que sejam tomadas medidas cabíveis ao caso. Muito bom. E é importante a gente dizer isso também porque, de fato, né, muitas vezes a gente, infelizmente, vê uma questão de má-fé em alguns casos, né, e isso tem que ser apurado. Por um outro lado, aí na outra ponta, né, infelizmente a gente tem sim muitos casos de agressão, né, seja física, psicológica, financeira, etc., aí nas mais versões, e que, né, atitudes têm que ser tomadas. Mas uma outra coisa que a gente vê também, e eu aproveito aqui a fala da Natália, é a questão de fato do desgaste das relações, né? A gente vive aí num período que a gente tem um volume de separações gigantesco, né? Até muitas vezes em curto prazo, né, de relacionamentos, e que muitas vezes as pessoas de fato perdem o freio, né, tanto na questão de cometimento de violência quanto de acusação de coisas que não existiram. Sim, eu acho que no primeiro momento, a partir do fato assim, que você começa a se relacionar com a pessoa, certas atitudes você já tem que começar a observar para ver como é que ela é, para num futuro não acontecer o mais grave da mulher estar sendo agredida pelo companheiro, alguma coisa nesse sentido aí. Então, a partir do momento que você começa a se relacionar com a pessoa, sempre está observando as pequenas atitudes dele, para poder você já fazer um valor de juízo para que não ocorra algo mais grave futuramente. A Ana Lúcia também parabenizando pelo tema, né, e colocando justamente, não é, quando a gente fala em capitais, etc., que você tem uma estrutura maior de rede de apoio do que no interior, e você tem também uma questão de cidades maiores, a possibilidade mais prática de distanciamento. Sim. Mas a dificuldade do interior, muitas vezes, que, não é, você esbarra com a pessoa na rua.
né? Como é que se tem controle disso, né? E quando se imputa aí uma questão específica de distanciamento e que fica complicado de cumprir. Mas aí vai muito da parte que sofreu a agressão. Ela pediu a medida protetiva. Ela viu que o agressor não está cumprindo, 190, viatura, confecciona um boletim de ocorrência, delegacia policial, que vai ser tomadas as providências. Por menor que seja a cidade, ela tem que fazer esse tipo de acionamento. Perfeito. Porque eu entendo que ela coloca aqui, né? Às vezes as pessoas trabalham no mesmo ambiente, né? Tem umas coisas que viram um desafio. Mas o juiz pode decretar, nesse tipo de circunstância, que o agressor já não frequente mais aquele local de trabalho. Exato. E acho que está aí também uma outra questão para se refletir, não é? Que é, de fato, o sujeito acha que está com a razão e agride, então ele vê aí o volume de perdas que ele pode ter, não é? Então acho que, de fato, as ações têm que ser, de fato, duras para que se mude essa... Sim, com certeza. Não só a perda da liberdade dele numa agressão, né? Ou a própria perda financeira também, né? Questão da separação, divisão de bens, tem tudo um histórico de vida. Então, assim, o indivíduo que comete esse tipo de crime, ele tem que ter em mente que, caso ele seja condenado, e na maioria das vezes acaba por ser condenado, a perda para o lado dele é muito grande. Fernanda, com uma questão também interessante aqui. Se começou a fazer uma ação, e que a gente percebe em alguns locais, não é, de sujeito, além da condenação e das penas, né, ligadas aí à Maria da Penha, estão tendo muitos encaminhamentos para tratamento psicológico. Sim. Não é? E que tem sido uma ferramenta muito interessante, mas que ainda não está tanto na rotina, não é? Exato. E que, de fato, né, enquanto o sujeito não admite que ele está fazendo uma coisa errada, que ele tem um problema, e que muitas vezes ele está, inclusive, repetindo questões familiares aí nessa violência, a chance dele entrar no novo relacionamento e de abusar de novo é grande. É o que acontece, Luciano, na maioria das vezes, muitos agressores, eles são entrevistados e eles relatam que, quando mais jovens, no próprio ambiente familiar deles, ali entre o pai e a mãe, eles viam às vezes o pai agredindo a mãe, e isso para eles é uma coisa natural, é uma coisa assim normal, e o que não é, né? E então eles são submetidos a esse tipo de tratamento, né, de acompanhamento, para que ocorra uma mudança no perfil da pessoa, para que ela não volte mais a cometer esse tipo de delito. Perfeito. Donizete perguntando aqui, né, a gente falava a respeito, né, da falsa denúncia, né, de Maria da Penha. Ele coloca aqui, né, a lei é imutável, não cabe uma emenda, né, ou reformulação da lei no caso dessas pessoas que usam a lei para benefício próprio. Já tem a questão, né, como você falou, da falsa acusação de crime. Exato. Já tem crime específico para isso daí. Né? Então é isso, se a pessoa tem aí uma falsa acusação, vai ter que... Sim, ela vai responder por isso. Também a questão da rotina, né, que se tem no trato com um processo de Maria da Penha ou de uma ação. A gente sabe que você tem essa ação ágil do juiz aí da separação, sim, da questão do distanciamento, mas ainda assim é um processo, né, que tem o trâmite legal das outras questões, né? Essa agressão vai ter punição mais séria, né? Então tudo isso também tem um trâmite aí que tem que ser avaliado. Mas na questão da medida protetiva, é já de imediato já. Ela tem uma celeridade um pouco maior. O processo em si, para a condenação do agressor, ele tem lá um tempo dele, mas a medida protetiva ela já é um pouco mais célere. E é interessante a gente destacar isso, porque a medida protetiva tem que ser justamente para que a pessoa não sofra mais violência ou até uma fatalidade, que a gente sabe que pode acontecer, mas a medida protetiva ela não elimina o caminhar do processo. Não. O processo continua seguindo. Na própria apresentação da ocorrência relacionada à violência doméstica na delegacia de polícia, a autoridade policial civil já vai perguntar para a vítima se ela tem interesse da elaboração da medida protetiva em favor dela, né? Ela se manifestando
positivamente para essa circunstância, o próprio delegado já vai remeter os autos do flagrante que seja para o juiz informando essa circunstância aí. E o juiz, na própria audiência de custódia, ele já vai determinar essa medida protetiva em favor da vítima. Rafaela também colocando uma questão interessante aqui, que era as comuns e constantes retiradas da denúncia, né? Ela pergunta se hoje isso continua acontecendo e se a mulher retirar a denúncia, se o processo continua ou não. Até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, a mulher ela pode se manifestar, mas o processo continua correndo. Perfeito. E é interessante a gente dizer isso, né? Porque no passado a gente tinha uma questão de idas e vindas, né? Vai lá, denuncia, volta atrás, né? E a gente viu que isso começou a gerar uma série de fatalidades. Mas teve uma mudança nesse sentido aí, Luciano, porque muitas vezes o homem vai lá, convence ela para retirar, vamos supor, o processo, né, em circunstância de violência doméstica, em desfavor dele, ele consegue esse convencimento da mulher e acontecia esse tipo de circunstância, de vir depois acontecer alguma coisa mais grave. E teve essa mudança aí justamente para isso, a partir do momento que teve a circunstância, dali em diante não tem volta mais. Também aqui Ana Laura, né, parabenizando pela temática, né, falando da importância justamente aí desse tema e colocando uma outra questão aqui, né, que a gente falava das estruturas de apoio, não é, para essas mulheres, de agressores que muitas vezes invadem o local de apoio, né? Isso o sujeito só está agravando a problemática e confirmando aí, né, além de uma possível a ampliação de pena. Sim, isso daí ele incorre num agravante, ele só vai piorando cada vez mais a situação dele. O indivíduo que toma esse tipo de atitude, ele só vai piorando a situação para ele só. Também, não é a questão da Juliana aqui, que também é importante a gente colocar, né? Quando se fala aí, por exemplo, de um caso extremo, né? Olha, então se chegou uma situação de assassinato dessa pessoa. A gente tem o agravante hoje em dia na legislação também do feminicídio. Exato. O feminicídio ele veio tipificado em 2015, mudaram o artigo 121 do Código Penal que tratava de homicídio para incluir a circunstância do feminicídio, que é o simples, é o homicídio praticado pelo fato da pessoa ser do sexo feminino, né? Por causa, teve essa mudança na legislação em decorrência dos índices que estavam tendo de homens que praticavam homicídio contra as suas companheiras pelo simples fato delas serem mulheres ou estarem desempenhando algum tipo de função na condição de mulher, e o cara não aceitava esse tipo de circunstância. Então teve essa mudança na legislação, sim. E Miriam aqui novamente, né, colocando, né, da importância de se entender toda a estrutura da lei, não é? E da importância também que estruturas como a OAB Mulher, não é, tem feito na divulgação e no acompanhamento dos casos. Sim, não só a OAB, mas várias outras organizações aí não governamentais, eles têm um trabalho, um estudo em cima disso daí para fazer uma divulgação da Lei Maria da Penha, no sentido que se possa cada vez mais coibir esse tipo de circunstância de violência contra a mulher no ambiente doméstico. E a gente acaba vendo isso, né? Várias ferramentas criadas, né? O município recentemente aí, né, lançou o botão do pânico, né, nos casos de agressão, mas a gente já via uma série de questões aí né, desde sinais, não é, para as pessoas quando essa mulher aí está em ambiente, né, público e etc, e precisa pedir socorro. Então, assim, uma série de mecanismos para tentar dar suporte, porque de fato, né, a gente tinha e ainda tem, né, mulheres em situação de cárcere privado e uma série de outras situações que fica até difícil chegar ao auxílio. Sim. Já teve situações da gente verificar através de vídeos no YouTube, né, de vítimas ligando no 90, o policial que está do outro lado fazendo um atendimento, a vítima
pede uma pizza, o policial já entendeu do que se trata, que ela está sendo vítima de algum tipo de violência na residência, mas ela não pode dizer ao telefone o que está acontecendo, então ela utiliza desse subterfúgio e o policial já aciona a viatura para ir até o local que ela passa, o endereço, né, para verificar o que está acontecendo e tirar aquela vítima daquele local. Perfeito. Doutor, eu acho que fica o recado, não é? A gente tem essa ferramenta aí fantástica, é uma legislação que tem feito a diferença. Sim. A gente tem muito a percorrer ainda, porque eu acho que o mais difícil é mudar a cultura, não é? E virar essa chave da cultura da violência, né? Não é do dia para a noite, né? Ela ficou aí séculos sendo construída e a gente vai aí de fato, né, ter que mudar a situação, mas ainda bem que a gente tem uma legislação e uma legislação, né, dura, rígida para fazer esse papel. Fica sempre aqui o convite para participar conosco e eu espero realmente aí que a cada vez mais, né, a gente tenha menos situações dessas nos noticiários, não é? E que a gente tenha de fato, né, uma tranquilidade com relação à violência doméstica. Luciano, eu agradeço o convite, eu aproveito o espaço aqui para fazer um apelo para as mulheres que estão passando por esse tipo de circunstância. Não deixem transformar numa coisa mais pior do que vocês já estão passando. Procurem os meios necessários, procurem uma unidade policial militar, policial civil, levem ao conhecimento o que vocês estão passando, não deixem a coisa transbordar. Hoje ele pode estar te dando um empurrão dentro de casa ou segurando seu braço de uma maneira mais agressiva. Não deixem de tomar nenhum tipo de providência. A mulher ela se sentiu agredida dentro da residência dela, por mais que tenha filhos, questão financeira. Se você deixar cada dia que passa para lá, a tendência é só piorar.